Valentine's Day, Dia dos Namorados. Mas como expressar aquilo que sentes? Como convidar aquela pessoa especial para sair? O que fazer? O que dizer? Bem, se isto já pode ser difícil por si só, imagina dizer numa língua estrangeira, tipo português. Eu não sei quando vais estar a assistir este vídeo, mas neste momento o Dia dos Namorados está aí à porta. Mas não te preocupes, porque aqui a Sara vai-te contar tudinho e vai-te ajudar a entrar no mundo romântico português. Eu até escrevi tudo aqui, certinho e direitinho, para não faltar nada. Então, Dia de São Valentim ou Dia dos Namorados. Temos estas duas maneiras de dizer. Namorados significa namorado e namorada. Boyfriend and girlfriend. Então, hoje eu vou-te ensinar várias frases. São frases que podes usar para o primeiro ou segundo encontro, mas também frases que vais poder usar quando a relação já estiver mais avançada. Primeiro, date. Date significa encontro, mas encontro na verdade é meeting, porque encontro é usado para diferentes tipos de encontros. Ou seja, tu podes te encontrar com o teu chefe, com a tua família, com amigos. Quando nós queremos dizer especificamente date, podemos dizer encontro romântico. Mas na verdade, na prática, o que nós dizemos é sair com. Sair com é literalmente go out. Então, se eu vou num encontro romântico com o meu namorado, eu digo eu vou sair com e o nome da pessoa, ok? Então, como fazer um convite? Como convidar alguém para sair? Eu escrevi aqui várias frases básicas que podes usar. Por exemplo, tu queres ir comigo ao cinema? Queres sair comigo? Queres ir tomar um café? Queres jantar fora? E com estas frases podemos dizer mais outras coisas para dizermos isto de uma maneira mais natural, sem ser só a pergunta. Por exemplo, eu posso dizer assim: sabes, abriu um novo restaurante chinês. Ouvi dizer que é muito bom. Queres vir comigo? Outro exemplo. Olha, sabes, abriu um novo restaurante italiano. Gosto muito de comida italiana. Queres vir comigo? Eu quero mesmo muito experimentar. Se reparaste, eu disse duas palavrinhas no início. Sabes e olha. Sabes não significa que tu sabes alguma coisa. Significa que eu vou-te contar uma coisa que tu ainda não sabes. Aqui no início da frase serve para eu introduzir uma novidade. Eu vou-te contar alguma coisa e quero chamar a atenção, sabes? Sabes o que aconteceu? Já sabes da novidade? Tipo assim. Olha, também serve para chamar a atenção e é uma maneira de introduzir aquilo que vamos dizer a seguir. Normalmente, as pessoas mais visuais dizem olha, as pessoas mais auditivas dizem ouve, queres sair comigo? Abri um restaurante novo, queres vir? Então, estas palavrinhas, sabes? Olha, ouve, são muito boas para nós usarmos no nosso dia-a-dia. São muito da oralidade, para nós tornarmos a nossa conversa mais natural, mais fluida. E também é muito bom para chamarmos a atenção e começarmos a falar de um assunto. Outras frases que podes dizer são:
Queria te convidar para jantar. O que achas? Este queria é o passado do verbo querer, mas não significa passado. Eu digo no passado para mostrar mais cordialidade, para ser um pouco mais formal. Se quiseres ser mais informal, podes perguntar. Podes perguntar assim: que tal irmos beber uma cerveja? Que tal irmos beber uma cerveja? Ou vai uma cervejinha depois do trabalho? Cervejinha significa literalmente cerveja pequena, little beer. Mas neste contexto não significa isso. Muitas vezes, como aqui, este inho ou inha no final da palavra é para tornar tudo mais amigável. É muito coloquial e informal. Então, também podes dizer: queres ir tomar um cafezinho? A outra situação é uma festa com amigos. Então, esta situação é muito boa para tu conseguires conhecer a pessoa melhor e tentar ver se ela tem algum interesse em ti sem te comprometeres e sem dares muito nas vistas. Então, podes perguntar: olha, sábado à noite vou fazer uma festa na minha casa. Queres vir? Ou, ouve, nós estamos a organizar uma festa. Queres vir? Ou podes vir? Então, durante a festa, tu podes tentar ver o quão a pessoa está interessada ou não, e depois podes decidir se a convidas para um encontro, para sair, só vocês os dois ou não. E no dia do encontro, quando vocês realmente se encontram, podes dizer: olá, tudo bem? Estás boa? Estás bom? Também muito informal, assim: então, estás bem? Então, de então, em vez de dizer o é, fica só então, tudo bem? Obrigada pelo convite. Se fores mulher, a pessoa que diz obrigada é mulher e o homem diz obrigado. Obrigado pelo convite. De nada, é um prazer. Resposta: pode acontecer a outra pessoa perguntar: como correu o teu dia? A resposta pode ser: correu bem. Mas se o dia correu mais ou menos ou correu mal, tu podes dizer uma coisa muito interessante. Bem, correu mais ou menos, mas acabou de melhorar. Isto é uma maneira muito subtil de dizeres: o meu dia não estava a correr muito bem, mas agora que me encontrei contigo, agora que eu estou contigo, está muito melhor. E isto até pode ser uma coisa que faça a outra pessoa corar e não é assim muito direto. Então, é uma boa opção se não quiseres ser demasiado direto e agir com mais naturalidade. Elogios. É sempre bom elogiar, não exagerar e dizer exatamente o que sentes, o que pensas. Então podes dar elogios do tipo: estás linda, ou estás gira, you look cute. Neste caso, gira significa nice, cute. Dar um elogio em relação à aparência física da pessoa. Ou então, elogiar a roupa. Esse casaco fica-te bem. Ou estás muito elegante. E ainda podes dizer: tive saudades tuas. Saudades tuas, se calhar para primeiro ou segundo encontro, é muito forte, mas também é uma opção. Quando quiseres mostrar que aquela pessoa é muito importante para ti e que gostas mesmo de estar com aquela pessoa, podes dizer assim:
És muito especial para mim. Ou então podes dizer: adoro estar contigo. Fazes-me sempre rir. É muito divertido estar contigo. No momento mais intenso, podes dizer: estou a apaixonar-me por ti. Podes dizer isto, para mostrar que estás a começar a ter este tipo de sentimento. Estás a começar a apaixonar-te. Se já estás apaixonado, podes dizer: estou apaixonado por ti, para homens. As mulheres vão dizer: estou apaixonada por ti. E uma frase ainda mais forte é: amo-te. Ou então, podes dizer: és o amor da minha vida. És o amor da minha vida. Quase parece uma frase assim de cinema. És o amor da minha vida. Amo-te. És o amor da minha vida. Então, durante o encontro, se houver clima, podes perguntar: posso dar-te um abraço? Posso abraçar-te? Ou posso dar-te um xi? Xi significa abraço, mas é uma palavra só da oralidade. É informal. E se tu disseres assim, se disseres xi, provavelmente vais fazer a outra pessoa sorrir, porque é uma maneira engraçada. E normalmente quem aprende português não aprende estas coisas. Por isso, por apenas dizeres xi, possivelmente vais estar a impressionar a outra pessoa. E se calhar a outra pessoa vai pensar: oh, ele sabe o que é um xi. Ela sabe o que é um xi. Ou ainda podes dizer: posso beijar-te? Se este não for o primeiro encontro e tu quiseres ter uma relação mais séria e um compromisso com a outra pessoa, podes perguntar: queres namorar comigo? Ou queres ser o meu namorado? Queres ser a minha namorada? O que é que isto significa? Significa que se a outra pessoa disser que sim, os dois vão ter um compromisso. Por exemplo, se eu tenho um namorado, eu vou apresentar o meu namorado à minha família e amigos. E o meu namorado vai apresentar-me à família e aos amigos dele. Ou seja, namorar significa que duas pessoas vão ser namorado e namorada. E ainda, se quiseres pedir em casamento, podes dizer: queres casar comigo? No final do encontro, há várias frases que também podes dizer. Por exemplo: adorei esta noite, adorei o jantar, adorei estar contigo, foi espetacular. Posso ligar-te depois? Sim, claro. Depois eu mando-te mensagem, ok? Ou ainda, quando chegares a casa, manda mensagem. Normalmente, os homens, as mulheres também, mas mais os homens dizem isso quando a mulher volta para casa sozinha porque estão preocupados e querem saber se ela chegou bem a casa. Então, depois de aprenderes todas estas frases, qual é o passo a seguir? O passo a seguir é realmente usar estas frases, não é? Então, escolhe uma ou duas, ou as que quiseres, e faz de conta que me vais convidar para fazer alguma coisa. Então, escreve isso nos comentários, ok? Eu vou responder a todos eles, certo? Por fim, mas não menos importante, eu queria dizer para que se estás a pensar em convidar um português ou uma portuguesa para sair e o português não é a tua língua materna, não stresses. Respira fundo e age com naturalidade. Sê
tu mesmo. Eu sei que é um clichê dizer isto, mas é verdade, porque ninguém gosta de uma cópia ou de uma falsificação. Nós gostamos do original. Além disso, se tu vais ser alguma coisa, tenho a certeza que vais ser muito melhor a seres tu mesmo do que a seres uma outra coisa qualquer. Então, digamos que alguma coisa inesperada acontece por causa do português não ser a tua língua materna. Não faz mal, porque se tu estás com a pessoa certa, a pessoa sabe que tu estás a fazer o esforço para aprenderes a língua e a cultura e vai reconhecer isso. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Tu fazes um erro e a pessoa ri? Isso não faz mal. Talvez a pessoa ri porque é engraçado, não significa que está a gozar contigo. Além disso, esses erros por causa do português que possam acontecer situações engraçadas, em vez de separar as pessoas, até pode criar uma conexão. Exatamente porque é uma situação engraçada e os dois podem até se divertir com isso. Então, se tens alguma dúvida, escreve nos comentários, eu vou responder. E lembra-te, aprende isto, respira fundo, pratica e põe em prática. Aconteça o que acontecer, vai correr bem, ok? A seguir vais ter aqui 2 sugestões de vídeos para tu praticares e aprenderes português, para tu realmente entrares no mundo português, ok? Por mim é tudo. Beijinhos, tchau, tchau!